Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo? Pois é, muitas coisas aconteceram desde a última vez que eu conversei. Apesar de que eu postei uns dois vídeos recentemente, né? Tem pouco tempo que eu postei, falando sobre a mudança dos documentos, a retificação dos nomes na justiça e sobre o início da hormonioterapia. Mas eu tinha postado outras coisas também, por exemplo, o Voo, que foi um projeto para uma disciplina de artes que eu tinha feito, só que eu acabei excluindo do canal e excluí também uma entrevista que eu tinha colocado, porque o áudio tinha ficado meio ruim, tinha ficado meio bagunçado. E eu achei melhor dar uma organizada na casa, dar uma arrumada e preparar as coisas para os vídeos futuros. Então eu meio que elaborei assim um roteiro, tô aqui olhando pra ele agora, sobre as coisas que eu deveria conversar com vocês. E vamos lá para vocês terem uma noção de quanta coisa aconteceu desde que eu iniciei esse canal. Eu iniciei o canal em 2016, eu fiz um vídeo totalmente cru. Eu não tinha tomado hormônio, eu não tinha. Sabe, eu nem eu enfrentava as pessoas no meu convívio, eu enfrentava as pessoas no meu dia a dia, mas eu não me posicionava tão bem, eu ainda não tinha tanta vivência, tanta noção quanto eu tenho depois desses 2 anos. Tipo, muita coisa passou mesmo. E vamos aos fatos. Quando eu postei o vídeo, eu estudava na Unifax, eu estudava Sistemas de Informação na Unifax, aqui na Paralela, que eu moro na Boca do Rio, aí fica perto. E eu estudei na Unifax durante 2 semestres e foi o processo que eu tava ainda, sabe, começando, ainda tava me auto-identificando, eu tava me auto-reconhecendo, eu tava reparando, tipo, apesar disso tudo ter começado em 2013 eu tive, sabe, o estalo de perceber, porra, tem alguma coisa errada, eu preciso, sabe, enfrentar o mundo, eu preciso me enfrentar, eu preciso aceitar a minha realidade, eu preciso aceitar a minha condição. Mas eu não fui logo de peito aberto, eu não fui sabe, eu não fui, eu enfrentei, mas não foi um enfrentamento do jeito que tem sido os últimos anos, os últimos dias, os últimos meses, na verdade. Então, em 2013, eu me auto-identifiquei, eu percebi em mim mesma que realmente eu era uma mulher transexual, mas ainda com dúvidas, ainda com, sabe, com algumas reservas, algumas ressalvas. Em 2014, eu passei o ano de 2014 todo. Imagina que você passar um ano todo refletindo. Pois é, eu passei o ano todo só pensando nisso. Eu não estava estudando, não estava trabalhando, não estava fazendo nada. Então eu ficava muito dentro de casa, refletindo sobre o que estava acontecendo, refletindo sobre essas questões, refletindo sobre o que estava, sabe, como ia ser o meu futuro. E foi aí que eu planejei o meu futuro, planejei estudar computação. Eu vinha de jornalismo, eu estudei jornalismo de 2010 até 2013, que quando eu tive um colapso em Aracaju, eu tive um colapso nervoso que foi o que desencadeou tudo praticamente, e que me trouxe até aqui. Tipo, se eu não tivesse tido essa ruptura lá em Aracaju em 2013, que foi quando eu identifiquei a minha transexualidade, eu não sei se eu teria chegado aqui. Então eu estudava jornalismo, eu fui diagnosticada com bipolaridade posteriormente, aí eu soube que esse surto que eu tive em Aracaju em 2013 foi decorrente de uma crise bipolar, e foi uma coisa assim. Nossa, quando eu lembro dos flashes, quando eu lembro das situações, foi uma coisa realmente preocupante. Tipo, com a possibilidade, inclusive, de eu perder a sanidade, perder a lucidez, mas acabou sendo tudo tranquilo, acabou sendo tudo normal. E aí eu voltei para Salvador em 2013, em setembro de 2013, agosto de 2013, não me recordo agora muito bem. E eu passei 2014 todo repensando a minha vida, e eu decidi que eu não iria mais estudar jornalismo, eu não queria mais estudar comunicação social. E eu lembrei que antes de eu estudar jornalismo, eu havia pensado na possibilidade de estudar computação. Porém, eu desisti porque eu falei, eu mexo com computador desde sempre e eu não quero estudar sobre isso, não é algo que eu quero estudar. Mas em 2014, eu olhei para o computador, eu estava olhando para o meu notebook e me deu uma dúvida. E o que acontece quando eu aperto o botão? Tipo, eu não fazia ideia. Por exemplo, se eu aperto a letra A, que porra que acontece? Eu não fazia ideia. E aí eu percebi, peraí, eu uso o computador.
Eu não conheço o computador, eu não sei o que é computador. É que nem pessoas que dirigem. As pessoas dirigem um carro, mas elas não sabem consertar o carro, elas não sabem como o carro funciona, elas não, sabe, elas dirigem um carro, compram o carro, usam o carro e pronto. Elas não, sabe, algumas pessoas ainda entendem, algumas pessoas ainda entendem a dinâmica. E aí eu percebi que eu não tinha o conhecimento que eu achava que eu tinha sobre computadores. E em 2014 eu decidi que eu iria estudar computação. Ia estudar sistemas de informação, que é o curso que eu faço atualmente na UFBA. Em 2015, aí eu fiz o vestibular, eu fiz o Enem, só que eu tive uma outra crise bipolar em 2014, quando eu fiz o Enem. E eu não me saí muito bem na prova, porque eu não conseguia me concentrar, minha mente estava uma loucura, estava um inferno. Tipo, sabe, a percepção da realidade fica completamente distorcida. E eu não me saí bem na prova do Enem, em 2014. Mas a nota que eu consegui me conseguiu o FIES 100% na Unifax. E eu falei assim, tá, vamos para a Unifax. E fui para a Unifax. E comecei a estudar na Unifax, eu estudei 2015 na Unifax, o primeiro e o segundo semestre. E no segundo semestre eu fiz o Enem de novo, só que aí eu já consegui uma nota melhor, eu já consegui uma nota mais considerável. E com essa nota, eu não conseguia passar em sistemas de informação, porque a nota de corte de sistemas de informação era 780. Eu fiquei 100 pontos, acho que foi 100 pontos abaixo, eu fiquei 680, 650, alguma coisa nesse sentido. E eu não conseguia a nota de entrar em sistemas de informação na UFBA. Mas eu consegui a nota para entrar em ciências e tecnologia. E eu não sabia o que era ciências e tecnologia. Hoje em dia eu sou apaixonada por ciências e tecnologia, apesar de não estudar mais em ciências e tecnologia, porque a vida tem dessas. Então, eu conversando com alguns amigos que são da área de computação, que estudavam computação, que estudam computação até hoje, eles falaram, vá no BI de CIT e de lá você vai e trilha seu caminho para você começar sistemas de informação. E eu peguei e falei, tá, tudo bem. Só que eu fiquei, na hora de fazer a matrícula, eu fiquei em dúvida, eu queria fazer dança. E eu fiquei tipo, meu Deus, eu quero fazer dança, eu tenho uma nota para as duas. Só que eu acabei não optando, eu conversei com algumas pessoas, velho, você ama dança, tá tudo bem, mas você quer fazer isso profissionalmente? É isso que você quer? Só que as possibilidades da dança são incríveis. Mas eu acabei cedendo ao bom senso, né? Teoricamente, bom senso. Eu acabei cedendo ao bom senso de não fazer dança e colocar sistemas e colocar ciências e tecnologia. E entrei na UFBA para poder fazer ciências e tecnologia. Fiz o primeiro semestre, supimpa, maravilhoso. Quando eu terminei o primeiro semestre, surgiu vagas residuais para sistemas de informação. O que foi que a Amora fez? Ao invés de continuar no BI de Ciências e Tecnologia, que permite você explorar a UFBA completamente todos os cursos, sem restrição, sem nada, ela simplesmente fez a prova de transferência e foi para sistemas de informação. Tipo, chorei horrores quando olha como a pessoa é. Só faz a prova, decididíssima a ir pra sistemas de informação. Ah, era o que eu sempre queria. Todo mundo conversando comigo, velho, não vá. Fique aqui, fique no BI, você vai ver que vai ser melhor. Não quis saber, não dei ouvidos a ninguém. Ah, eu entrei na UFBA com foco, entrei com objetivo, vou concluir. Resultado, transferi para sistemas de informação e já tomei meu baque no meu primeiro semestre, que eu não consegui as disciplinas, eu só consegui pegar 2 disciplinas obrigatórias, que foi empreendedores na internet e uma de linguagens e produção de texto. Só que acontece que em 2016 eu tava meio que... A bipolaridade é constante, você tem que tomar remédios constantemente para poder manter o seu nível... Eu não sei o que é que controla os remédios, eu não faço ideia, eu não acabei... Controlar o humor, a médica fala que é controlar o humor. E aí, pra não ficar nem na mania, nem na depressão. Mas eu não tava, sabe, bem em 2016, no segundo semestre. O primeiro semestre foi até super de boa, tipo, tava super empolgada na UFBA, conhecendo gente nova, sabe? Entrei na universidade eu já entrei sem ninguém conhecer quem eu era, o que eu havia vivido... Nada sobre a minha vida, as pessoas só conheciam uma mulher transexual que entrou na UFBA e ponto. Tipo, meu cabelo ainda não tava enorme desse jeito, sabe? Eu ainda usava algumas roupas mais discretas, eu não usava tantos vestidos, eu não usava tanta maquiagem, eu usava uma coisa bem mais discreta, mas era evidentemente que se tratava de uma mulher transexual e eu estava começando a me libertar psiquicamente, me libertar socialmente, me libertar de todas as formas.
Então, 2016.1 foi tranquilo, 2016.2 já foi mais problemático, porque a bipolaridade estava afetando. E quando eu cheguei no curso, eu fiquei muito deprimida, porque não era o que eu queria. E eu acabei colocando algumas disciplinas artísticas. Eu coloquei algumas disciplinas da escola de dança, da escola de teatro e da escola de música. Coloquei de canto, coloquei de interpretação, e dança é dança. E foi fantástico. Tipo, eu, inclusive, havia me convencido de que não, eu ia fazer o Enem de novo, ou ia tentar transferência para poder ir para artes. Porque eu queria me expressar artisticamente. E a minha expressão artística é a minha essência feminina da sua forma mais pura, da sua forma mais espontânea, da sua forma mais perfeita. Então eu fiquei em 2016.2 todo planejando isso, pensando em roteiro, tipo, no meu devaneio, eu pesquisei sobre bailarinas transexuais em Salvador, eu não achei bailarinas transexuais em Salvador, não fiquei sabendo de bailarinas transexuais em Salvador, e aí eu pensei, poxa, eu seria a primeira bailarina transexual de Salvador, declarada. Eu soube de Duda Mendes, ela é a primeira bailarina trans profissional, mas ela acho que é do Recife, é mais pra cima no Nordeste, e não tinha aqui em Salvador, e eu comecei a pensar em espetáculos, sobre a questão da pessoa ver um corpo masculino e a expressividade daquele corpo sem uma expressividade feminina, e como isso geraria um conflito nas pessoas, e como isso traria um debate acerca da transexualidade, do que é a transexualidade, do que é a expressão feminina em um corpo masculino. Quer dizer, que eu vou desconstruir um pouco isso de corpo masculino, que minhas ideias foram meio reformuladas depois de tanto tempo sabe? E eu acabei pegando muitas disciplinas optativas. E 2017.1 eu peguei disciplinas artísticas também. 2017.2 eu peguei disciplinas artísticas. E eu fiquei pegando só disciplinas artísticas e concluí 512 horas de disciplinas artísticas na UFBA. Nenhuma obrigatória. Eu acho que eu devo ter 1% de disciplinas obrigatórias. Eu entrei para estudar sistemas de informação e fiquei estudando basicamente apenas artes. Eu fiquei estudando apenas expressões artísticas porque eu precisava me firmar. Eu precisava firmar o meu espaço, eu precisava me auto-reconhecer. E nada no mundo é melhor para você se autoconhecer do que expressões artísticas. Não existe. Você dá forma a como você se sente. Eu escrevi 46 letras de música. Eu tenho 46 letras de música que eu escrevi nesse período de 2016 até agora, 2017. Tô louca, tô perdida no tempo. Até agora, 2019, eu escrevi 46 letras de música. Algumas têm melodia, outras não têm. Eu tentei aprender violão, só que foi meio conturbado, não consegui aprender muito bem. Porque é difícil, inclusive tem um violão, mas que esse não é o meu, é de uma amiga minha que me emprestou, porque o meu quebrou a tarraxinha, soltou a corda, foi um inferno. Ela me emprestou, só que uma negação, não consigo aprender. Parece que tem um bloqueio no meu cérebro que não permite entender como é que o violão funciona. Como diversas outras coisas, que é como se meu cérebro fosse bloqueado e, enfim, eu sei que isso é uma limitação autoimposta. Pois bem, teve a questão desses problemas psiquiátricos, né, que a bipolaridade me trouxe. Eu acabei sendo internada em 2017. Eu passei uma semana no Mário Leal depois de eu ter tido uma crise aguda absurda. Eu havia tido outras crises agudas ao longo do tempo. Eu havia tido a crise de 2013, eu tive uma crise em 2014, eu tive uma semicrise em 2015, uma semicrise em 2016, porque eu já estava fazendo uso da medicação, mas ainda assim eu não fazia uso frequentemente da medicação porque eu não gostava. Eu achava que limitava a minha capacidade cognitiva, eu achava que limitava a minha forma de entender e de interpretar o mundo, e eu evitava ficar tomando remédio, mas foi bastante problemático, e culminou que em 2017 eu tive uma crise absurda. De totalmente, sair de si, de ficar total fora de realidade, vendo coisas que ninguém estava vendo, ouvindo coisas que ninguém estava ouvindo, falando de coisas que ninguém entendia, ninguém conseguia compreender, mas que de certa forma tinha um pouco de lógica, porque eram coisas que denotam e exigem um entendimento acerca da realidade que a grande maior parte da população, ela não tem.
por conta das minhas leituras, por conta das coisas que eu acabei estudando ao longo da minha formação, pelo fato de eu ser intimamente ligado à bruxaria, eu estudo a bruxaria desde os 12 anos, então eu tenho uma percepção da realidade um pouco diferente, e quando eu cheguei na crise, essa minha percepção da realidade, ela ficou muito aguçada, eu conseguia perceber coisas que ninguém conseguia compreender, que ninguém conseguia entender, e isso acabou gerando uma ruptura, e foi uma situação extremamente estranha, muito bizarra. Alguns amigos que estavam próximos, tipo, na situação, ficaram, sabe, sem saber como agir, sem saber como reagir. Minha família ficou louca. Eu acabei, tipo, tendo um dia bastante problemático. Eu passei, da hora que eu acordei até 1 hora da manhã, eu tava, sabe, totalmente fora de si. E os remédios que estavam me dando não estavam fazendo efeito. Eu falava de coisas e, enfim, foi infernal. E acabou culminando com a polícia sendo chamada, o SAMU sendo chamado, eu sendo levada amarrada no fundo do carro, sabe, pro Mário Leal, e largada lá no Mário Leal, largada, entre aspas. Minha mãe ficou me acompanhando, minhas tias ficaram me acompanhando durante uma semana, eu sendo medicada. E aí eu fui voltando aos poucos, sabe, eu tive que continuar tomando remédio, voltei a tomar um remédio, mas foi punk, foi extremamente bizarro. Tipo, várias pessoas se afastaram de mim, muitas pessoas se afastaram de mim mesmo depois desse episódio. E, enfim, se afastaram, eu não posso fazer nada, porque, né, é o direito que as pessoas têm de não quererem participar da nossa vida, de não querer participar da nossa realidade. E, apesar de eu ter ficado profundamente magoada, porque não estava no meu controle a situação, apesar de eu poder ter evitado se eu tivesse feito o uso contínuo da medicação, poderia haver a possibilidade de eu não ter desenvolvido o surto que eu acabei desenvolvendo. Então essas pessoas se afastaram, eu fiquei muito magoada, muito ressentida, eu fiquei em depressão profunda, inclusive, porque a relação que a gente tinha construído tinha sido uma relação muito íntima, muito próxima, porque eu tinha entrado na universidade, eu estava mudando a minha percepção da realidade, eu estava mudando a minha forma de encarar o mundo, eu estava mudando a minha forma de encarar a vida, eu estava partindo para um enfrentamento de tudo e de todos, tipo, todas as convenções, tudo que se diz eu estava enfrentando, e essas pessoas, elas me acolheram, elas me apoiaram nessa época, mas quando eu precisei, elas não foram tão suportivas assim, e isso acabou me lançando naquela, porra, como assim? Como é que isso está acontecendo? Porque eles agiram dessa forma. Mas, enfim, certo, la vie, e já foi, passou. Depois disso, depois desse problema todo, eu acabei me recuperando, fui tomando os remédios antidepressivos, e fui tomando e acabei voltando ao meu estado normal, fui voltando para dentro da realidade. Ainda assim, destoando do que existia, e eu fui morar com um homem trans. E foi uma experiência incrível, não por relacionamento, não por isso. Um amigo muito querido, e ele tava procurando pessoas para poder dividir a casa dele, era perto da UFBA. E eu vi ele postando isso e eu falei com ele na hora, tipo, quero, vamos. Porque eu tava numa situação que era insustentável. Eu tava morando de favor na casa de minha avó. Tipo, sendo que a minha outra avó que eu tava morando, ela me viu uma vez de madrugada, eu ia sair pra uma festa, eu achei que ela tava dormindo, me arrumei toda, passei maquiagem, vestido, sapatilha, tudo, pronta pra poder sair. E ela viu. E depois ela ficou intocada na varanda, olhando pela janela do quarto e me viu toda montada, toda linda, toda pronta pra sair pra uma festa. E no outro dia ela me chamou e pediu que eu saísse de lá porque ela não conseguia, lidar com a situação. E aí foi bastante problemático porque eu tava naquela, e agora eu vou fazer o quê? E aí culminou com a crise, que eu tava achando que eu ia acabar morando com esses amigos, acabou culminando com a crise, eu acabei não ficando lá na casa deles e tive que ir morar de favor na casa da mãe de minha mãe. E era bastante complicado, porque lá ninguém respeitava o meu nome, ninguém me chamava de Amora, ninguém me tratava no feminino. Por mais que eu usasse as minhas roupas, minha maquiagem, usasse coisas que me confortavam, que faziam me sentir bem, era como se pra eles não fizessem diferença nenhuma. E isso tava me machucando, isso tava me... Se eu já tava numa situação ruim, eu acabei ficando numa situação pior. E aí, quando o Nicolas me convidou, eu acabei indo... me convidou não, quando eu me convidei pra morar na casa dele, dizendo eu quero morar com você, ele simplesmente falou, venha. E aí eu fui e morei com ele no final de 2017 até meado de 2018, mais ou menos. Só que aí deu um problema na casa, porque a casa era péssima, quando chovia, alagava, a gente acabou não podendo ficar lá. O que acontece? Meu irmão, que estava morando com minha avó também,
chegou e conversou comigo. Bora voltar pro apartamento que a gente... Meus pais compraram um apartamento... Compraram não, financiaram um apartamento na Boca do Rio. E tava cheio de dívidas, tava cheio de problemas até hoje. Enfim, não vou entrar nessa questão. E o apartamento estava alugado para poder pagar as dívidas. E aí, os inquilinos entregaram o apartamento e, tipo, ele foi e conversou comigo. Você quer? Bora tentar morar junto? Bora tentar fazer isso acontecer? Eu havia sido contemplada na UFBA com algumas assistências estudantis, devido à minha condição de social, família, etc. E eu peguei e falei, tá, vamos tentar. Mas, por favor, se esforce. Enfim, ele se esforça, mas ainda não se esforça o suficiente. Mas se esforça, não posso dizer que não se esforça. No início ele implicava bastante, porque eu dormia de baby doll e calcinha, e ele brigava, era um inferno. Mas hoje em dia ele já não liga mais pra como eu me visto, sai comigo, vai pros locais comigo, sem questionar. Tem um pouco de dificuldade com o gênero, tem um pouco de dificuldade com o nome, mas foi super tranquilo. E eu acabei voltando pro bairro onde eu cresci. Eu acabei voltando pra Boca do Rio. E enfrentar a Boca do Rio foi extremamente problemático, porque eu passava e todo mundo comentava. No início, todo mundo fazia buchicho, todo mundo fazia comentário. Olha como tá, que não sei o que, que não sei o que. Tipo, eu tinha que passar parecendo uma bala, sem olhar pros lados, sem olhar pra nada. Mas depois eu fui me assentando, sabe? As pessoas acabaram percebendo, ficou por isso mesmo. E aí foi. Foi divertido, foi legal. Hoje em dia eu já ando, tem alguns problemas, por exemplo, teve uma situação com um rapaz que era um amigo que eu tinha e ele se envolvia com um cara e eu tive uma crise bipolar e deu um mau entendimento sobre como as coisas estavam se dando e eles acabaram gerando um conflito comigo, com a minha nova realidade. E quando eles passam por mim, ou quando eles me veem passando, eles saltam piada. Por exemplo, ela vai a travesti lá, que não sei o que, vai cortar esse cabelo, essas coisas. Tipo, meu cabelo maravilhoso, lindo, todo cacheado. Vou cortar meu cabelo pra quê? Enfim, deixa lá. Mas foram um dos poucos episódios, assim, de problema que eu enfrentei a passar aqui na Boca do Rio. Passo, as pessoas não mexem. Tipo, algumas outras pessoas conversaram comigo, sentaram pra poder tentar entender. E aí disseram, realmente, a gente já percebia que tinha alguma coisa, a gente percebia. Mas como é que a gente ia saber? Não tinha como ver, porque você andava de um jeito que... como se não quisesse demonstrar, como se não quisesse tornar público e todo mundo respeitava. E depois eu simplesmente... Porque aqui na Boca do Rio, em momento nenhum, eu cheguei pra demonstrar expressões de sexualidade. Nada. Eu andava de uma forma que era pra ninguém saber o que eu fazia, quem eu era, como eu me sentia, como eu pensava, e minha realidade era uma outra realidade completamente diferente da realidade que eles estão vendo agora. Passado isso, de voltar, sabe, de tudo isso, começou a hormonioterapia. A hormonioterapia começou em setembro, meu presente de aniversário veio um pouco atrasado. Começou em setembro, depois de eu ficar desde 2013 pensando nisso. Tipo, eu comecei em 2013, tem que tomar hormônio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu só consegui em 2018. Eu só consegui tudo em 2018, setembro de 2018. E foi incrível. Tipo, a médica, eu levei uma caralhada de exames, porque a endocrinologista que eu tava antes me fez, tipo, decodificar meu corpo todo através de exames. E não havia tanta necessidade disso, sabe? Mas enfim, como eu queria fazer as coisas de uma maneira segura, muitas meninas trans me falavam, tome isso, tome aquilo, não sei o quê. E eu ficava meio assim, sem querer, porque eu achava que se eu fizesse, não querendo legitimar o discurso medicamentoso. Não é questão de querer legitimar o discurso medicamentoso. Mas eu queria fazer com uma margem de segurança. Eu queria fazer de uma forma que não trouxesse riscos à minha saúde, que eu tivesse um acompanhamento de uma profissional que soubesse o que estava fazendo e que me recomendasse a melhor forma de solucionar o meu problema. Então eu fui pela via medicamentosa, contrária à grande maioria das meninas trans que fazem automedicação, autoaplicação. E, enfim, a endocrinologista foi maravilhosa. Assim que eu tive a primeira consulta com ela, pela outra endocrinologista ter ligado para ela, ter explicado a situação. Assim que eu cheguei, ela já me deu a receita, eu já saí, já comprei, já tomei. E começou, tipo, setembro, e foi. E tá, assim, nesse processo de tomar os hormônios desde setembro. Eu havia entrado na justiça em 2016 para poder fazer a retificação de nome. Eu havia entrado na justiça, uma amiga minha que eu conheci no primeiro semestre da faculdade, Jéssica,
Eu conversei com ela que eu queria fazer a alteração do nome, eu queria fazer a retificação, e ela me disse, me entregue seus documentos que eu dou entrada para você. A gente foi, começou o processo, eu entreguei todos os documentos, tudo, mas vocês sabem como a justiça é no Brasil. Então foi extremamente complicado, a gente ficou esse tempo todo, e quando saiu a decisão do STF, ela chegou para mim e falou, Amora, vai no cartório, que eu acho que você consegue mais rápido, não fique esperando o processo não. E aí o GEDEM, que eu me esqueci o que significa a sigla do GEDEM, é um grupo de defesa das mulheres, tipo que, sabe, elas é composta majoritariamente por mulheres, e elas são incríveis, e elas, em parceria com o Ministério Público, elas fizeram modificação e retificação de nome de pessoas trans e travestis. Tipo, e as meninas do GEDEM, sabe, deram todo o apoio, todo o suporte, tudo. E aí eu fui lá, eu soube que ia ter esse mutirão, fui, procurei saber quais eram os documentos, consegui todos os documentos através da internet. Então, se você conhece uma pessoa trans, ou uma pessoa trans ou pessoa travesti, que queira fazer retificação, todos os documentos tiram pela internet sem nenhuma custa, sem nada, assim, imprime tudo, leva tudo direitinho. Acho que a única custa que você terá é com o cartório, para poder fazer a mudança do nome, e com os tabelionatos de protesto de título, que para quem é daqui de Salvador fica na Pituba. São 4 cartórios, eles dão 4 DAG para você pagar e dá R$16 cada DAG, dá um total de R$66, fora as custas do cartório. São os 2 únicos custos que infelizmente a gente tem que ter, e que eu acho que não existe possibilidade de isenção com relação ao tabelionato de protesto, mas consegue ser isenção com relação ao cartório, existe essa possibilidade. E é bom ir ao GEDEM, se for o caso, porque o GEDEM já tem essa prática, já tem isso. Caso você não queira ir diretamente ao seu cartório, fique em Nazaré, o GEDEM, em frente à estação do metrô do Campo da Pólvora. Você segue pela rua lateral do Subway, é um prédio amarelo, uma casa antiga muito linda. E as meninas lá são super preparadas, super capacitadas, sabe? Elas entendem as diferentes expressões de feminilidade, os diferentes tipos de mulheres que existem. E, enfim, elas estão lá aptas para te atender em qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa. Porque, assim, eu entendo o GEDEM da seguinte forma. São mulheres que estão lá prontas e aptas para receber outras mulheres que passarem por qualquer situação. Qualquer situação. Elas vão te atender, elas vão te encaminhar, elas vão te orientar em qualquer situação. Então, fica a dica, GEDEM. Deixa eu ver... Tá, pronto. Aí fiz a retificação de documentos, comecei a hormonioterapia e comecei a planejar o futuro, né? Eu tava nessa de pegar disciplinas de dança, artes, sem saber se eu ia, se eu não ia, e eu finalmente aquietei meu coração. Não vou desistir das artes, vou continuar tentando aprender a tocar violão, vou continuar compondo músicas, vou continuar criando coreografias, vou continuar dançando, mas eu vou ser um pouco mais objetiva. Vou ser um pouco mais direta para o que eu quero. E assim, antes eu tinha a pretensão de estudar sistemas de informação para o desenvolvimento de aplicativos. Hoje em dia eu já tenho uma nova ideia, que eu não vou revelar, mas eu tenho uma nova ideia, tem coisas aí que brevemente virão. Já estou me preparando, já entrei em contato com algumas pessoas, mandei e-mail para professores, falei com amigos, comprei livros, e já estou começando a pensar uma nova perspectiva de aplicação do curso de Sistema de Informação, que me deu um novo gás, sabe? Porque eu estava com muita dificuldade na parte da programação, na parte do desenvolvimento de software, que é fácil, mas ao mesmo tempo é extremamente complicado. Tipo, eu consigo fazer as coisas simples, mas as coisas mais complexas eu não consigo, eu sinto um pouco de dificuldade. E é uma questão de prática, é uma questão, sabe, de dia a dia mesmo. E essa nova ideia, essa nova aplicação, ela é muito mais agradável, ela é muito mais fácil de se lidar. Envolve ainda a programação, envolve ainda a computação na sua forma mais bruta, mas de uma forma muito mais bonita, muito mais romântica, sabe? Bem mais na minha cara. E, enfim, diante disso eu acabei participando, por exemplo, a UFBA, a PROAI, eles lançaram, ano passado eles lançaram uma campanha, Não Deixe a Violência Passar de Boa. E eu fiquei louca, eu falei assim, não, eu quero participar disso. E eu me inscrevi para poder participar dessa campanha. E essa campanha é uma campanha institucional que tem a duração de 1 ano. A gente ainda não começou porque o ano acabou de começar, né? Carnaval acabou de acontecer. O ano acabou de começar e a gente vai ter um encontro essa semana já. E o objetivo é a gente alertar a comunidade acadêmica, servidores,
professores, estudantes, técnicos, todos, todo mundo, sobre os diferentes tipos de violência que a gente encontra na nossa sociedade. A gente vai estar fazendo passagens em sala, a gente vai estar fazendo rodas de conversa, é uma equipe de 30 monitores que a gente vai ter que dar conta de 50 mil alunos. 50 mil alunos e fora os funcionários, fora, sabe, tudo. Eu não sei se são 50 mil alunos ou se são 50 mil pessoas na universidade, eu não tenho certeza agora. Enfim, é gente pra caralho. E a gente vai ter que pensar estratégias, vai ter que pensar, sabe? E é uma campanha incrível, porque são diversos tipos de violência. Violência contra a mulher, violência contra negros, violência contra LGBT, violência contra pessoas gordas, sabe? De violência étnica, violência capacitiva. Gente, é muito tipo de violência e a gente vai ter que abordar tudo isso. E eu fiquei muito feliz com a iniciativa da PROAI, na figura da pró-reitora Cássia, que, sabe, falou, vamos fazer isso, e pegou uma equipe porreta de monitores pra gente fazer isso. E a gente está pensando em estratégias de como a gente vai cobrir a universidade toda. E eu estou super feliz. Além disso, eu fui convidada para participar do coletivo de Trans pra Frente, que é um coletivo de pessoas trans e pessoas não binárias, daqui de Salvador, que é um coletivo incrível, 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 incrível. E eles me convidaram para poder fazer uma mesa, para poder fazer uma fala sobre a questão da afrocentralidade, sabe? Sobre as questões afros envolvendo a transexualidade. Você ser uma pessoa negra e você ser uma pessoa transexual e você dialogar com essas duas questões, com esses dois pontos. E foi uma mesa maravilhosa. Eu estava com mais duas pessoas, Ohana e Luciano, e nós falamos para um grupo de pessoas, a gente discutiu sobre questões envolvendo racismo e questões envolvendo a transexualidade, e foi muito bom. E eles me convidaram para poder construir junto com o coletivo, e eu peguei e falei assim, vamos, só vamos. E teve uma reunião, e na primeira reunião que teve, logo depois que eu entrei, que a gente ficava conversando pelo grupo, discutindo as coisas pelo grupo, já surgiu uma bomba, já surgiu um problema. Porque, não sei se vocês sabem, então fiquem sabendo, esse ano as universidades federais e estaduais, a Universidade Federal Estadual daqui, a UNEB e a UFBA, eles colocaram cotas para pessoas trans. E o que é que estava acontecendo? Pessoas cisgênero estavam dizendo que eram pessoas transexuais. Tipo, um dos meninos do coletivo, Theo, ele passou em medicina na UNEB, e um cara foi conversar com ele, querendo saber como é que ele conseguia comprovar que ele era trans. Theo foi e começou a explicar. Só que no meio da conversa ele percebeu que tinha alguma coisa errada. E aí quando ele foi investigar, ele descobriu que era um cara cis, que viu que ele passou, que ele era um homem trans, e foi atrás dele para poder buscar informação sobre como comprovar que ele era uma pessoa trans também, para poder ocupar a vaga. Tipo, uma menina, uma mulher cis, ela se inscreveu para direito na UNEB e ela se autodeclarou trans e, sabe, aparentemente ela conseguiu. Então, nós ficamos assim, porra. Já acontecia com as pessoas negras, que pessoas brancas iam lá e se autodeclaravam negras, tanto é que a UFBA colocou uma banca avaliadora que cortou 104 pessoas, aparentemente, no vestibular desse ano, que estavam tentando fraudar o sistema de cotas. E nós não temos isso, porque tanto a UNEB quanto a UFBA, eles querem só que uma pessoa faça uma autodeclaração. E não precisa de uma ratificação dessa autodeclaração. A pessoa vai se autodeclarar trans e pronto. Tipo, não vai pedir pra baixar as calças pra poder mostrar, sabe? Não vai? Não. E aí a gente ficou, e aí agora? A gente vai fazer como? Então, assim que eu entrei no de Trans pra Frente, a gente já começou a discutir isso. O que é que a gente vai fazer? E, sabe, a minha cabeça ficou louca. Ficou louca. Mas foi bom que a gente já entrou já com algo, sabe, concreto, material pra gente dar forma, pra gente dar conteúdo. E estamos aí, já tivemos 2 reuniões, vamos marcar mais de reuniões. Eles já estão conversando com o pessoal da UNEB. A gente já está pensando em levar essa discussão para a UFBA também, para poder conversar com a UFBA sobre como a gente vai fazer isso. Pensamos em meios e instrumentos que a gente possa utilizar para poder criar uma espécie de barreira para que pessoas cisgêneras não façam o que elas estão pretendendo fazer. Porque todo mundo sabe como é a nossa sociedade e como as pessoas almejam tanto determinados cursos e estão dispostas a fazer qualquer coisa para poder conseguir esses cursos.
Então, sabe, é doentio? É, porque imagine, que tipo de advogada será essa? Que tipo de médico será esse? Mas, enfim, né, vale tudo em nome da medicina e do direito. E, além disso, do coletivo de Trans pra Frente, na UFBA, com as pessoas que entraram, os novos membros da UFBA que entraram de pessoas trans, nós decidimos criar um coletivo Trans-UFBA, ocupar, enfrentar e resistir. E o que é que esse coletivo vai fazer? Nós vamos pautar a universidade. Por quê? Nós somos pessoas trans, estamos dentro de um ambiente cisgênero, onde a produção intelectual é amplamente cisgênera, e não existe uma discussão sobre os nossos corpos, sobre as nossas questões, sobre as nossas realidades, e a gente vai tentar pautar a universidade do ponto de vista das pessoas transexuais. Então estamos em dúvida ainda se vamos nos chamar de coletivo ou de grupo, estamos, sabe, nessa fase, mas já tá todo mundo, já tem um grupo grande de pessoas, acho que se eu não me engano já tem 24 a 25 pessoas que entraram esse ano pelo sistema de cotas dos diferentes tipos de curso, e a gente está se planejando, se programando, e ponto. Vem agora algo que eu queria conversar bastante. Ao longo dessa percepção de tudo isso, de todas essas transformações, de todas essas interações sociais desde 2016, eu fui desconstruindo algumas coisas. Por exemplo, no início eu acreditava que eu tinha nascido no corpo errado. Eu me convencia de que eu tinha nascido no corpo errado. Hoje em dia eu já percebo que não, que eu não nasci no corpo errado, que esse é o meu corpo, que eu sou uma mulher transexual, que este é o corpo de uma mulher e que não tem problema nenhum uma mulher ter pau. Como não tem problema nenhum um homem ter buceta. Tipo, nós não estamos tentando reinventar a roda, nós não estamos tentando reinventar nada. Pessoas transexuais sempre existiram, apesar delas serem apagadas da existência o tempo todo, sendo acusadas de fraude, sendo acusadas de farsa, sendo acusadas de tentarem ser algo. Eu não sei se vocês souberam do caso Lorival, que passou no Fantástico. Ele era um homem trans, ele não tinha essa vivência que nós temos de militância, de nada disso. Ele simplesmente passou a viver a realidade dele, casou, adotou filhos, conseguiu os documentos todos, e depois que ele morreu, o Fantástico fez uma matéria dizendo que ele havia enganado todas as pessoas. Enganado? Enganado? Isso quer dizer que eu estou tentando enganar alguém? Isso quer dizer que eu estou tentando enganar você? Sabe? E aí, nessas minhas leituras, nas minhas buscas, eu acabei descobrindo que a primeira vez que pessoas transexuais foram registradas, primeira vez que as pessoas transexuais foram registradas por homens héteros, cisgêneros, brancos, europeus. Uma caixinha bem definida. Foi em 1746, com um homem trans, que ele havia tentado se casar com 14 moças, e na última moça ele foi descoberto, e pegaram ele, colocaram ele em cima de um palco e deram várias chicotadas nele, acusaram ele de crime de fraude, e esse foi o primeiro registro que se tem de uma situação dessa. Mas nós existimos desde que a humanidade existe. A gente não surgiu há 10 anos. A gente não surgiu há 50 anos. Mas vocês, pessoas cisgêneras, majoritariamente brancos, héteros e europeus, que são os grandes detentores do conhecimento, diga-se de passagem, grandes, né? Enfim, como se os outros conhecimentos fossem invalidados, tentaram nos apagar da história. Tentaram nos tratar como pessoas com desequilíbrio psiquiátrico, tentaram nos tratar como pessoas doentes, tentaram nos tratar como, como aberrações, como antinatural, sendo que se nós existimos, nós somos naturais. Essa é a nossa vida, essa é a nossa verdade. Pênis não é uma exclusividade de homem. Pênis não é uma exclusividade do sexo masculino. Vagina não é uma exclusividade do sexo feminino. Vagina não é uma exclusividade de mulheres. Não, homens têm vagina e mulheres têm pênis.
E isso não está errado, isso não tem problema. Vocês tentam nos obrigar de todas as formas a achar que nós estamos errados, que nós somos os problemas, e não tentam compreender um pouco isso. Que a infinidade da criação, a existência é tão extensa, tão expansiva, que o fato de uma mulher ter pau e um homem ter buceta não tem problema nenhum. É irrisório, é ínfimo, é mínimo, sabe? Mas vocês fazem as coisas do jeito que vocês fazem e nos obrigam, de certa forma, a termos que nos adequar e nos adaptar, porque existem diversas pessoas trans que tomam hormônios, colocam próteses e fazem cirurgias, não somente por ser algo que elas querem, mas sim por uma questão de imposição social. Porque homens, do alto da sua arrogância falocêntrica, não conseguem compreender que mulher pode e tem pau também. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. Por que haveria de ser errado? Onde está o erro? Sabe? Então, antigamente eu dizia que meu corpo era errado, que eu havia nascido no corpo errado, e hoje em dia não. Eu digo, meu corpo está certo, eu sou uma mulher com pau, e todo mundo vai ter que respeitar isso. As pessoas terão que respeitar ou vão me matar, ou vão me assassinar, que é o que fazem. O Brasil é o primeiro lugar no ranking de extermínio da população trans. A expectativa de vida de uma mulher transexual, de uma pessoa transexual de modo geral, é de 35 anos. Porque as pessoas não sabem lidar com a diversidade. Quantos casos de homofobia a gente ouve todos os dias? Porque as pessoas não conseguem lidar com o fato de existirem pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo. E o que é pior, não consegue compreender que uma mulher transexual, ela pode e é heterossexual em algumas situações e não tem problema. O cara que se relaciona com ela não é viado. Ele é um homem heterossexual que está em um relacionamento heterossexual com uma mulher trans heterossexual. E não tem problema nisso. Não está errado. Vocês botaram na cabeça que só pode ser pau com buceta aí. Não é assim. Não é assim. Vocês tentam, de todas as formas, obrigar que as pessoas se encaixem dentro de caixinhas. Com qual propósito? Vocês tentam anular de todas as formas as subjetividades. Porque todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ser padrão, todo mundo tem que se comportar da mesma forma. Antigamente você andava por Salvador, você não via cabelos como o meu, porque todo mundo estava de cabelo liso. Todas as meninas viviam alisando o cabelo. Até que começou uma revolução que em Salvador você encontra diversos cabelos afro de todo tipo, com diversos tipos de penteado. É tudo uma questão de se mudar a mentalidade, de se ressignificar, de, sabe, perceber que as coisas elas são diferentes, elas podem ser diferentes. Que não tem que colocar dentro de uma caixinha, que não tem que ser de determinada forma, porque alguém lá no passado, no quinto dos infernos, majoritariamente branco, quis dizer que era assim. Não é. Sabe? Não estou errada. Diversas outras mulheres transexuais espalhadas pelo mundo não estão erradas, não estão no corpo errado. Elas são o que elas são. Elas são mulheres, sim, e devem ser respeitadas, sim. Assim como os homens. Porque a concepção que se coloca é que para ser homem tem que ser pau. E não. Não. Parem. Só parem. Certo? Repensem, revejam que... Gente, há 200 anos negros eram considerados sem alma. Que foram criados para serem escravizados, e foram os brancos que disseram isso. Sabe? Vocês não conseguem perceber como aquela população branca europeia era totalmente doente, totalmente retardada nas coisas que se diziam e que se diz? Sabe? Aí um amigo meu veio questionar: você está querendo reinventar a biologia? Não, não estou querendo reinventar a biologia, eu estou dizendo que a biologia foi segregadora, a biologia foi opressora, na forma como se entendeu, na forma como se compreendeu. Que é simples, é muito simples. Existe homem, existe mulher. O homem pode se dividir em homem trans, homem cis, o intersexo ou as diversas outras expressões. A mesma coisa para as mulheres. E isso independe da orientação sexual, que vem
do hétero ao homo e o que existe entre isso. É simples, é muito simples. Sabe o que é difícil? Bhaskara, refração da luz, velocidade de movimento. Sabe? Isso é difícil. Reprodução celular é difícil. E a gente aprende, a gente entende. E a gente não vai conseguir compreender um conceito simples de que existe homem e mulher. Ele pode ser cisgênero, transgênero, intersexo, ou dentro da expressão da sexualidade, heterossexual, homossexual, ou bissexual, ou pansexual, ou o que existe no meio. Vocês ficam dizendo que nós estamos tentando reinventar. Nós não estamos tentando reinventar nada. Nós estamos tentando sobreviver, viver as nossas vidas, viver a nossa realidade. Então parem, por favor, parem. Parem de nos matar, parem de nos silenciar e parem de tentar fazer o mundo acreditar que só existe homem com pau, mulher com buceta e o resto tudo é invenção. Porque isso é ignorância, é burrice na sua mais pura essência. Porque o conhecimento é uma ilha dentro de um oceano de desconhecido. E nós ainda estamos em 2018 do ano gregoriano. Eu acho que é 5.000 e alguma coisa, ou é 7.000 e alguma coisa no calendário bizantino. É muito pouco tempo. Existe muita coisa para ser descoberta. E vocês querem simplesmente ceifar as nossas existências e as nossas vidas por preconceito e ignorância? Por favor, faça-me o favor. Faça-me o favor. Enfim. Eu fico puta da vida com isso. Porque a minha militância ultimamente tem sido nesse sentido. Eu tenho militado bastante no Twitter. Eu saí um pouco do Instagram, saí um pouco do Facebook. Eu tenho militado bastante no Twitter com relação a isso. Mas em breve eu volto pro Facebook, em breve eu volto pro Instagram. E em breve eu posto mais vídeos no canal. É isso. Beijo.